1 Coríntios, capítulo de número 5, ou 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 20. Embaixadores de Cristo. Nesse momento estaremos falando dessa reflexão sobre embaixadores de Cristo. A partir deste momento, eu quero que você, se puder, pegue caneta, papel e faça algumas anotações, que isso é de suma importância para o seu crescimento espiritual. Então, eu falei no passado, aí nas programações passadas, que estaremos falando sobre uma série sobre o reino de Deus. E neste momento estaremos falando sobre embaixadores de Cristo dentro do reino de Deus. Porque, meus amados, quando nós entendemos a respeito disso, eu até falei quando eu mencionei que estava falando sobre esse assunto. Então, quando você entender sobre o reino de Deus, essa preocupação a qual nós temos como gentios, e acerca de emprego, acerca de comida, é onde nós fazemos campanha, tudo isso, nós vemos que Jesus, ele dá até uma repreensão sobre isso. Então, isso é muito importante. Então, me acompanhe e você vai entender um pouco sobre esse assunto. Porque quando Jesus fala lá no capítulo 6 de Mateus, ele fala para nós não andarmos ansiosos a respeito destas coisas, porque ele tem cuidado de nós. E para nós entendermos, nós temos que entender acerca do reino. Então, você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, que você compartilhe com outras pessoas, você que está interagindo conosco, ouvindo aí no seu radinho de pilha, e também quem está nos acompanhando aqui pelo YouTube, que Deus abençoe, comente, compartilhe com outras pessoas. Se você quer aprender mais sobre esse assunto, visite lá no nosso site, valdairgomes.com, que você vai lá num curso chamado Caráter de um Servo, que esse curso já está liberado, onde nós temos um módulo que falamos mais a respeito só do reino de Deus, do reino dos céus. Então, neste momento, eu quero que você entenda. Medite comigo sobre o capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo de número 20. Vamos estar lendo a palavra do Senhor, que diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilie com Deus. Então, embaixadores de Cristo. Agora eu pergunto para você, você quer ser um soldado ou você quer ser um embaixador? Porque hoje nós fazemos uma grande confusão acerca do reino de Deus. Uma hora nós queremos ser servo, outra hora nós somos soldado, outra hora nós somos cidadão. Então nós vemos esse conflito de informações. Mas se você ler na sua Bíblia, eu ainda não vi a Bíblia Sagrada nos chamando de soldado. Que você é um soldado dele. Ele disse que nós somos filho dele, ele disse que nós somos servo dele, ele disse que nós somos cooperadores, ele disse que nós somos santos, ele disse que nós somos cidadãos. São estas palavras que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Mas nós não encontramos onde um servo de Deus é tratado como soldado. Então, por isso que esse dia eu estava conversando com alguém, porque que muitas pessoas sofrem, porque elas querem lutar, elas querem continuar lutando, em vez de obedecer regra. Então, isso é muito importante, a sua luta se torna maior. Mas quando nós entendemos a respeito do reino de Deus, nós entendemos que nós tomamos o fardo de Cristo para nossas vidas, então nós vamos viver uma vida mais leve e suave, quando nós entendemos a respeito dos princípios e do reino de Deus. Mas isso não quer dizer que nós temos conflito, que nós temos adversidade para enfrentar. Mas só que nós entendamos sobre o reino de Deus, nós entendemos que tem alguém que se responde por nós. Então, nesse momento, eu quero estar falando sobre o embaixador do reino de Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós somos embaixadores e que nós rogamos diante de Deus e que nós trazemos as pessoas a reconciliar com o Senhor. Mas qual é o dever do embaixador? O embaixador, se você for observar no nosso país, existe cerca de 200 embaixadores espalhados aí no Brasil ou no mundo inteiro, respondendo pelas embaixadas do Brasil. Mas quando nós entendemos o que é uma função do embaixador, qual a responsabilidade do embaixador, qual o dever do embaixador. Então, um embaixador, ele tem deveres, ele tem privilégio. Mas um embaixador,
ele é responsável, ele é responsável pela missão diplomática de conflitos. Ele é responsável pela uma missão diplomática e do seu país. Então, um embaixador, ele responde pelo seu país. Ele responde pela missão da sua nação no seu país. Ou seja, um embaixador, ele tem essa origem. Ou seja, por que o embaixador? O embaixador, ele tem essa responsabilidade. Ele tem essa responsabilidade para representar a sua nação. Para representar a sua nação. Então, ele conta com privilégio, ele conta com imunidade para a sua nação e ele cuida dos interesses, os interesses previstos sobre a convenção do seu reino. Ele tem essas relações diplomáticas. O que o embaixador ele tem essa responsabilidade? O embaixador, ele informa o seu governo, ou seja, de seu país. Ele trabalha para o governo do seu país, porque ele trabalha sobre os acontecimentos nas nações, tanto nas nações estrangeiras, para com suas nações. Ele trabalha nessas relações amistosas, diplomáticas, a fim de melhorar a economia, a cultura, a ciência e entre outros, ou seja, entre esses dois estados. Então, observe bem como que o reino do céu trabalha. Então, se eu e você, nós somos embaixadores de Cristo, então nós temos essa função de estar intermediando entre esses dois países, ou seja, entre o céu e entre a terra, diante do rei, que é Deus. Então nós somos embaixadores dele e nós temos essa responsabilidade tanto na economia, quanto na ciência, quanto na educação, e quanto na cultura. Então, meus amados, isso é muito importante, porque às vezes eu aconselho alguns pastores, principalmente quando eles assumem algumas congregações, a primeira coisa que ele deve entender é sobre a cultura da cidade. Isso é a primeira coisa que ele deveria entender, é como que a sociedade, porque um dos princípios de pecado de uma nação não é Satanás, é a cultura. Então, se conseguir ele entrar na cultura, moldar a cultura, porque quando nós observamos o nosso cristianismo, eles foram, os assembleanos, vamos dizer assim, eles pegaram a metade do trabalho feito, porque quem evangelizou o Brasil foram os jesuítas. Eles mudaram a cultura, trazendo sobre o reino de céus, fizeram um grande trabalho, e nós pegamos aí a metade do trabalho feito. Então isso é muito importante. Eles mudaram a cultura, empregando sobre a palavra de Deus. Então, um embaixador de Cristo, ele tem esse dever de mudar a cultura, trabalhar sobre a cultura em muitos aspectos. Então, observe bem, mas para que esse embaixador ele tenha essa responsabilidade desse governo, ele tem alguns deveres. E quais são esses deveres que o embaixador tem? O embaixador ele deve ter conhecimento. Você deve conhecer a sua Constituição, que é a Bíblia Sagrada. Então, ele deve ter conhecimento das Escrituras Sagradas, para que ele possa reger e para que ele possa entender a língua, a linguagem, a cultura. Então, isso é muito importante, que nós temos que entender a respeito da linguagem, da cultura, principalmente hoje sobre a Bíblia Sagrada. Sempre eu digo, você não vai entender as Sagradas Escrituras lendo com a sua mente do século 21. Então, nós temos que entender quais são os tipos de linguagem que a Bíblia Sagrada nos traz, para que possamos trazer uma compreensão daquilo que nós temos a ensinar para as outras pessoas. Então, nós temos que entender também a respeito de linguagem, ou seja, falar a mesma língua. Então, um embaixador, ele tem que falar a mesma língua do céu. Ele tem que falar a mesma língua do seu rei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem que entender sobre a linguagem dos céus. Ele não pode formalizar a sua própria linguagem. Então, você não pode formalizar a sua própria linguagem. Você tem que ter essa comunicação, essa ligação com o céu para intermediar conflitos na nação, a qual nós temos que trazer a reconciliação sobre a terra. Isso é muito importante, o dever do embaixador, que ele tem que ter esses conhecimentos.
Agora vamos para os privilégios que esse embaixador tem. Quais são esses privilégios? O embaixador, ele tem auxílio moradia. O embaixador, ele tem auxílio mudança. O embaixador, ele tem alimentação. O embaixador, ele tem segurança. O embaixador, ele tem transporte por conta do seu governo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meus amados, por isso aqui Jesus, ele disse lá no capítulo 6 de Mateus, porque andais ansiosos, com que há de comer, com que há de vestir, com o vosso corpo, você não pode acrescentar nada. E é por isso que ele fala lá no capítulo 33, que ele diz que nós temos que buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o reino de Deus, tudo que nós precisamos, ela virá sobre a sua vida, ela virá sobre as nossas vidas. Mas só que nós estamos em busca das coisas e esquecendo de trabalhar para o reino dos céus. Então, se você se coloca neste momento como embaixador de Cristo, e você vai ver que ele vai mudar a sua vida, ele vai te alimentar, ele vai te calçar, ele vai promover transporte, ele vai promover aquilo que você precisa para que você possa estar representando o governo dos céus. Mas para isso é muito importante que você tenha conhecimento, que você conheça, porque você mora numa sociedade. Porque lá no capítulo 17, no versículo 15, Jesus ele diz assim: Pai, eu não peço que você tire eles do mundo, mas que o Senhor guarde do mal. Porque, meus amados, lá no céu, não tem como você fazer nada pela terra. É o seu momento de fazer algo pela terra agora, pelos seus parentes, pela sua nação. Isso é muito importante. É aqui que você pode fazer alguma mudança. É aqui que você pode representar o reino dos céus. Então, a partir do momento que você arregace a manga da sua camisa e comece a trabalhar para o reino, e você vai ver mudanças acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Porque o reino de Deus é um reino de paz. Então, que Deus em Cristo possa estar abençoando ricamente a sua vida. Se você quer aprender mais sobre isso, entre lá no nosso site, valdaigomes.com, ou nos acompanhe pelo YouTube, canal Reino de Paz. Então, você vai estar aprendendo mais sobre isso. Aqui a nossa limitação do tempo é pouco, mas que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nesse momento eu oro e abençoo cada vida neste momento. A todos os embaixadores, Pai querido, nos 4 cantos dessa cidade, que ele se manifeste, Senhor, e que teu conhecimento e as tuas bênçãos venham sobre cada um nesta manhã, em nome de Jesus. Meus amados, muito obrigado e a paz do Senhor, e até o próximo programa. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço, seu irmão em Cristo, Valdeir Gomes.